Oi, gente! Hoje eu vou trazer para vocês esse jogo. Tem como nome Vamos Ler. E aí, esse jogo ele possibilita que o professor trabalhe a alfabetização com as crianças. E essa alfabetização pode ser trabalhada tanto a alfabetização, a fase inicial, quando o aluno ainda não sabe ler, que está juntando as sílabas, ou quando o aluno já sabe ler e precisa desenvolver a leitura. Isso aí vai depender, né, de cada aluno, e aí o professor irá observar como está o desenvolvimento da leitura de cada aluno, e aí ele vai estar fazendo esse jogo de acordo com a necessidade do seu aluno. Se o aluno estiver em uma fase inicial de leitura, ele coloca palavras mais simples. Se o aluno já sabe ler e aí ele quer desenvolver a leitura desse aluno, ele vai colocar palavras mais complexas para o aluno só desenvolver a sua leitura, né? E aí eu trouxe aqui palavras bem simples. Primeiro, que seria para uma fase inicial, né, quando o aluno ainda está se alfabetizando. E aí como funciona esse jogo? Primeiramente, o professor vai colocar, né, aqui eu trouxe só alguns exemplos, mas aí o professor pode diversificar a quantidade de sílabas que ele achar por bem colocar. E aí ele vai colocar várias palavrinhas, várias sílabas em pedacinhos de papel, que irá possibilitar que o aluno monte diversas palavras. Por exemplo, aqui, a primeira sílaba, B-O. E aí o aluno vai procurar outras sílabas que ele formando junto em uma palavra. Por exemplo, aqui, vou colocar essa e vai formar a palavra bola. E aí outra, para formar a palavra galo. E aí o professor vai distribuindo as várias sílabas e o aluno vai estar formando as palavras. E aí, de acordo com o nível de leitura que o aluno esteja, o professor pode colocar palavras mais simples ou palavras com maior dificuldade para que o aluno venha desenvolver a sua leitura. Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês um jogo. O nome dele é Dados da Leitura e o intuito desse jogo é girar os dados. Um dado ele é composto de números e outro de cores, e as crianças elas vão procurar na tabela palavras. E dá para sugerir um ditado de palavras, por exemplo, através da sequência obtida nos dados, e também dá para fazer atividades como criar textos e introduzir as palavras obtidas nos giros dos dados. Então, essa é uma sugestão que temos para os professores. Olá pessoal, o próximo jogo que a gente vai apresentar para vocês se chama Trilha Alfabética. E, como vocês podem ver, é um jogo de tabuleiro que ele é bem fácil de jogar. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês. O jogador inicialmente jogará os dados e, de acordo com o número que saiu, da casa aqui 12, ele tem que avançar 12 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E, de acordo com a localização que ele ficar, ele terá que realizar a tarefa que pede em cada retângulo. No caso dessa daqui, faz o seguinte: escreva uma palavra que termine com a letra A. E esse jogo é bem bacana, porque a partir dele é possível que a criança, além de aprender o alfabeto, né, que está composto aqui também na trilha, ele vai usar o raciocínio lógico para pensar nas questões que estão aqui, além também de usar a matemática, porque vai ter que fazer a soma dos números que der no dado, tem algumas questões que pedem para somar quantas letras tem uma palavra, quantas sílabas tem. Então é uma ótima atividade, principalmente para quem está na fase da alfabetização. Como proposta de jogo educativo para desenvolver a leitura, o desenvolvimento da leitura, eu trouxe uma proposta de trabalhar o liquidificador de palavras, que seria o liquidificador de palavras. A professora ela separa a palavra em sílabas, separa as sílabas da palavra e ela vai misturar essas sílabas em algum recipiente, se ela quiser, ou do contrário, ela pode apenas embaralhar as sílabas. A proposta é que as sílabas elas fiquem embaralhadas
e a professora ela vai entregar as sílabas e a criança ela tem que montar a palavra, colocar a palavra em ordem. Aqui eu trouxe um exemplo. As sílabas elas estão embaralhadas e a criança ela vai colocar a palavra em ordem e formar a palavra caneta. Como esse é só um exemplo, a professora ela pode, dependendo do grau de conhecimento, do nível de conhecimento do aluno, ela pode colocar palavras menores, mais fáceis, palavras de 2 sílabas, palavras monossílabas também, dependendo do nível da criança. E dependendo do nível da criança, ela também pode colocar palavras mais difíceis, palavras assim, variar mais entre palavras trissílabas e polissílabas e aumentando o grau de dificuldade das palavras. Esse jogo ele é ótimo para o desenvolvimento da leitura e a autonomia da leitura também, porque vai levar a criança a pensar na palavra e como essa palavra ela se escreve. Vista a importância da gente trabalhar as habilidades socioemocionais dentro do ambiente escolar, nós separamos aqui algumas atividades que trabalham elas de uma forma bem dinâmica e lúdica com as crianças. Então, a primeira proposta que a gente vai oferecer a vocês se chama Continue a História, que consiste em o professor ele pesquisar na internet uma história ou inventar na hora mesmo uma história que ela não esteja acabada, para que assim ele peça para que a criança ela continue aquela história. Com isso, ele pode pedir para que ela continue de forma escrita, de forma de desenho, de forma encenada. Depende muito do nível que a criança esteja. E com isso, o professor seria capaz de trabalhar com a criatividade da criança. Oi, gente, então, hoje eu vou trazer para vocês um jogo, certo? Que tem como nome Bingo das Emoções. Com esse joguinho, o professor pode trabalhar as habilidades socioemocionais. E de que forma isso irá funcionar? O professor poderá levar para a sala de aula as cartelas já confeccionadas com as emoções. No caso aqui eu trouxe os emojizinhos com as emoções. Mas aí o professor também pode fazer essa confecção junto com os alunos. Cada aluno desenhar uma emoção e após montar as cartelas. E aí nessa cartela eu já trouxe com as instruções, que já vem as instruções para o aluno, que diz o seguinte: que ele deve identificar e escrever os nomes dos sentimentos expressos por cada emoji na cartela. Então, primeiramente, o aluno irá observar os emojis e após colocar o nome de cada sentimento. Depois, ele deve esperar, que o professor ou a professora sorteie a emoção por vez. E se ele tiver o sentimento na cartela, ele marca com o X. Então, como é que funciona? O professor coloca várias palavras com vários sentimentos e após vai sorteando. Conforme o professor for tirando o nome, sorteando as emoções, o aluno vai observando se ele possui, no caso aqui primeiro, assustado. E aí o aluno vai procurar na sua cartelinha se ele tem um emojizinho que corresponda a estar assustado. E aí ele marca com o X. O aluno que completar primeiro a sua cartela será o ganhador. E aí o professor também pode trabalhar da seguinte forma: a partir do instante em que ele sorteia a palavra, e por exemplo, sai a palavra assustado, e um aluno tem na sua cartelinha a emoção, o sentimento assustado, o professor pode fazer perguntas, indagar ao aluno quais são os momentos no dia a dia em que ele se sente assustado, ou em que situação na vida ele se sente assustado, ou feliz, ou triste, e dessa forma o professor pode trabalhar as emoções com os seus alunos, de forma lúdica e simples. Bom, a dinâmica da formiguinha ela é realizada para descobrir qual das crianças ela tem empatia. E ela funciona da seguinte maneira: a professora ela vai pegar uma formiga imaginária e vai colocar numa criança. E a criança ela vai passar a formiguinha imaginária no colega. E ela pode colocar em qualquer parte do corpo do seu colega. Só que para descobrir quem tem empatia ou não, é justamente perceber o local em que a formiga vai ser colocada. Se for um local legal, tipo a mão, o rosto, a criança ela vai ter que dar um beijo onde ela colocou a formiguinha.
E para descobrir ou não quem tem empatia, basta analisar o local onde foi colocada a formiga. Se a criança colocou num local que não é muito legal, tipo a axila, por exemplo, o ouvido, o pé, então a gente imagina que a criança ela vai se negar a dar um beijo ali. E a partir do resultado, a gente vai perceber quem é empático ou não. E o legal dessa dinâmica é porque a gente vai descobrir quem é empático ou não, se colocou no lugar do outro, de forma inconsciente, né? Que as crianças elas não vão saber como vai ser a dinâmica e qual é o resultado até o final. Então, é uma dica que a gente dá para os professores e é bem simples e dá para tirar vários ensinamentos através dessa dinâmica. Um dos jogos para trabalhar as habilidades socioemocionais é o jogo Como Eu Me Vejo. A professora ela pode pedir para a criança fazer um desenho de como ela se vê, como ela vê o cabelo dela, como ela vê a cor do cabelo dela, os olhos, o rosto, o corpo, a cor dos olhos e também as emoções, como ela se vê, se ela passa o quê? Alegria, tristeza, e expressar isso em um desenho. Após a criança desenhar como ela se vê, a professora pode pedir para que a criança desenhe como ela gostaria de ser, como ela gostaria que fosse o cabelo dela, como ela gostaria que fosse os olhos dela, como ela gostaria que os olhos dela fossem de que cor, o cabelo fosse de que cor e como ela gostaria que fossem as emoções dela. Ao final, quando todas as crianças desenharem como elas se veem e como elas gostariam de ser, a professora ela pode fazer uma análise e ver se essa criança ela tem problemas com a autoimagem dela. Se ela apresenta algum problema como anorexia, como depressão, problemas em relação à autoimagem. Eu quero um abraço. Anda, você sabe o que está precisando.